quando trabalhar uma análise não linear. E aí tem um grande problema que muitas pessoas que trabalham hoje com elementos finitos acabam tendo um certo medo em trabalhar com a análise não linear. E aí essas pessoas optam por trabalhar com uma análise estática, por exemplo, né? E aí essa simplificação dessa modelagem numérica acaba podendo ter sérios problemas, né? Pelo fato de não estar representando aquilo que acontece fisicamente, não estar representando aquilo que acontece no real. Então, a pergunta é, quando a gente utiliza a não linearidade nesse aspecto para analisar esse tipo de estrutura, para evitar esse tipo de simplificação na análise? Tá bom. Essa pergunta é ótima e é uma questão candente que está presente todo dia. Por exemplo, no NCE a gente faz muita análise não linear, né? Mas vamos falar de uma maneira assim, curta e direta. O que é uma análise linear? É uma análise na qual a rigidez não varia. Ponto. Acabou. Aí você fala, mas como é que eu sei que eu posso considerar uma análise linear? Aí é que entra todo... Bom, primeiro, quando eu estou falando de chapa, o cara que trabalha com navio, com avião, com asa de avião, com submarino, com vaso de pressão, tem que saber isso. Isso não é complicado. É o seguinte, eu estou mostrando a chapa deformada. Está vendo a chapa deformada aqui? Sim. Enquanto a chapa, em relação ao apoio, não deformar mais que uma espessura, a rigor é 0,75 da espessura. Vamos deixar barato para fechar negócio com uma espessura. O problema é linear. Se você rodou uma análise linear de uma chapa e ela teve uma deformação, uma deflexão, vamos falar sério agora, uma deflexão maior que uma espessura, esse resultado é mentiroso. Então, isso aqui é um problema não linear geométrico. Por que geométrico? Porque à medida que a geometria da estrutura vai se deformando, existe uma tendência dos lados se aproximarem. E aí, as bordas seguram e aparece uma força axial decorrente da grande deflexão. Não foi você que aplicou essa força axial. Está claro o que eu estou falando? Sim. Decorrente da deflexão ser grande, essa força de membrana começa a surgir. Se você rodar uma análise linear e a deflexão pode ser 50 vezes a espessura, a força de membrana vai dar 0, porque a teoria linear não considera isso. Então, o erro é muito grande. Isso é um primeiro caso. Então, vou mostrar, já que a gente falou, vamos mostrar um caso prático. Olha aqui, está vendo esse vagão? Sim. Isso aqui é um projeto que a gente fez para transportar minério. Isso aqui é um comboio que tem 200 vagões e carrega 120 toneladas. É a lei da ferrovia, entre minério e aço. Ou seja, se você tem 200 vagões e você faz uma viagem por dia, você faz 365 viagens por ano. Se você reduzir 600 quilos por vagão, você está levando por vagão 600 quilos a mais de minério. Se você multiplicar por 200 vagões e multiplicar por um ano, isso é impagável. Está claro o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Eu vou falar agora do órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Olha só. Tudo bem até aqui? Você tem uma chapa que tem 2.000 milímetros por 2.000 milímetros, que tem uma pressão. Aí o que eu faço? Primeiro eu vou na teoria. Né? Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui, que é importantíssimo. Há problemas na mecânica estrutural, como o problema de placa. Se você pegar uma placa isolada, engastada no contorno, você não precisa de elementos finitos para resolver esse problema, porque esse tem solução exata no livrinho do Timoshenko.
Então, se chegar um vendedor de software e falar, olha, você calcula chapinhas engastadas no contorno, eu tenho uma solução de tecnologia para você melhor agora. Você calcula por elementos finitos a sua placa e não precisa usar o Timoshenko. Aí você pergunta para o cara, por que você quer que eu calcule aproximado se eu já tenho a resposta exata? Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, eu fui lá no Timoshenko e calculei à mão. A tensão deu 4,65 e a deflexão deu 27,69. Bom, só para relembrar, lembra que eu falei ainda há pouco desse cara aqui? O que tem que acontecer com a deflexão da chapa para ela poder ser linear? Ela não pode passar de uma espessura, não é? Isso. Quanto é que é a espessura dessa chapa aqui? Não é 5 milímetros? Sim. Quanto é que deu a deflexão aqui calculada usando a teoria exata? 27. O que eu quero dizer é o seguinte, não precisa ter elementos finitos, isso aqui é o engenheiro que tem que decidir. Quando ele usou essa fórmula e aplicou, ele olha para o 27 e ele fala, isso aqui está muito errado. Eu só posso usar essa equação até 5 milímetros. Dá 5 milímetros para frente, está errado. É que nem o cara, quando ele fala, não é que foi pênalti, foi muito pênalti, não tem aquele negócio no futebol? Tudo aqui não é que está errado, está muito errado, mas muito errado. Aí o cara vai lá no software linear e calcula os mesmos 27, cara. E a tensão bate em cima, crava. Mas é claro, porque o software linear, ele usa a teoria linear. E aí o cara começa a ficar animado. Olha a força de membrana, não tem, é zero. Aí ele fala assim, olha só, a solução analítica, ela bate com elementos finitos. Uma confirma a outra. Vou publicar um paper sobre esse assunto. Só que as duas estão erradas. Está claro o que eu estou falando? Sim. Está claro o que eu estou dizendo? Quem vê isso é o usuário. Não aparece uma mãozinha no software. Warning! Aparece uma mãozinha lá. Stop, stop. Você só use até 5. Não, o software ele fala, é você o responsável. Quando você calculou os 27 milímetros, das duas, uma. Ou você põe a mão no bolso, que é o órgão mais sensível do corpo humano, e aumenta a espessura da chapa e faz uma estrutura muito mais pesada. Ou então você trabalha com problema linear, né? Agora você vai fazer análise não linear. Olha só a análise não linear, o processo analítico. Nós pegamos. O processo analítico normalmente é complicado para não linear, porque você tem que usar equações transcendentais, que são feitas por tentativas. Mas olha o elemento finitos, que bacana. Olha a deflexão verdadeira que dá na chapa, 7 milímetros. Você está vendo aqui? E qual é a tensão? 1,7. Você está vendo a diferença entre a análise linear e não linear? O erro que você tem? Agora eu vou voltar no vagão. Olha só, esse vagão, quando a gente calculou a análise linear, a tensão lá, aqui na lateral do vermelhinho, dava 29. Quando você fez o não linear, deu 15. Isso quer dizer que você pode fazer um vagão mais leve. Porque a deflexão não é aquele exagero que a análise linear calculou e nem a tensão. Porque a tensão por flexão está associada à curvatura. Se você tem uma viga ou uma chapa, se você tem curvatura, você tem flexão. Ele exagera na curvatura. Está claro o que eu estou falando?